coisa do jornalismo, o seu pai jornalista também, né? Jornalista daquele, né, de virar noites, ele tem um papel absurdo. Jornalista dedicado, raiz, né? Raiz. Me levava para as redações, ficava nas redações levando papel de um lado para o outro. Hoje não existe, obviamente, isso, mas eu amanhecia com ele às 6, às 7, vendo aquele maquinário rodar o jornal. Né? Talvez você que esteja assistindo, mas a gente lia jornal no papel. Jornal de papel. Vendi jornal na rua. Eu sempre fui procurei muito a minha independência. Então, com 12, 13 anos, eu pegava o jornal, ele mandava lá para casa e eu saía de bicicleta 3 horas, 4 horas da manhã para vender jornal na rua, para conseguir uma grana para, sei lá, comprar um lanche melhor no colégio, para namorar, enfim. Eu sempre fui muito assim. Então, durante 1 ano, 2 anos, acho que dos 12 aos 14 anos, não façam isso, mas, viu, crianças, não façam nada que... Né, não trabalhem, mas eu trabalhei como vendedor de jornal, cara, na rua, no sinal mesmo, como se fazia antigamente. Hoje não tem mais. Essa coisa do trabalho infantil, né? Não digo um trabalho massacrante, que tome muito tempo. Sim. Mas nós trabalhamos. Muito. Somos de uma geração que trabalhou cedo. Começou ainda na infância, no início da juventude ali. Sim. Trabalhando, mas nada que fosse sacrificar a nossa vida, que deixasse a gente negligenciar os estudos e tal. Eu acho que isso nos fez bem. Eu imagino, eu tenho essa visão. Eu também tenho totalmente essa visão e isso ajuda sempre na formação. A rua, no meu caso, a rua me ensinou muito. Eu tive também muita sorte de não ter ido para o outro lado, porque eu era muito, muito, muito maloqueiro. Demais, assim. Não gostava de estudar, nem nada. Então, eu tive muita sorte também, mas sempre fui um cara muito centrado, assim, muito inteligente também. Modéstia à parte, inteligente no sentido de saber o que é certo e errado, né, e tal. E eu saía, por exemplo, a pichar na rua. Eu saía com uma galera que alguns nem, infelizmente, não tiveram a mesma sorte que eu. E se foram por isso, né, perderam a vida, foram para outro caminho e tal. Mas isso, como você falou, me ensinou bastante. Eu saía fugido da minha mãe para vender jornal e para pichar também. Cara, tem muita história. Eu era um maloqueiro demais. Mas isso faz parte da minha formação e, como eu disse, eu tinha educação, educação familiar, não estou falando só de escola, mas eu tinha educação familiar, que é a mais importante que tem, e graças a Deus e muita sorte, eu não fui pro lado errado, assim. Eu tive muita sorte mesmo. Você acredita que esse tema, pichação, ele é mal debatido, Flávio? Muito mal debatido ainda. Porque agora, cara, assim, quando eu vejo certo tipo de pichação, eu fico tentando imaginar como é que as pessoas conseguiram acessar, porque às vezes em prédios altíssimos, e aí vão lá e conseguem pichar e tal, o risco que se corre, né? E o que acaba resultando, né? Na verdade, ali você está, vamos dizer, não destruindo, mas você está deixando uma coisa bonita, muitas vezes feia. Como é que é isso na sua... Você que passou por um momento assim. Eu não gosto. Eu não gosto. Hoje, aliás, hoje não, né? Há muito tempo. Eu acho feio. Eu não gosto. Eu concordo. Eu acho que é vandalismo quando você, de repente, não... Hoje existe a possibilidade de você pedir a permissão, né? Olha, eu queria pintar, então eu sempre fiz isso. Não quando moleque, né? Mas depois que eu comecei a fazer o grafite, que a gente chama de grafite, o tradicional, com acabamento, com pintura, com outra proposta, que é diferente do picho, isso é possível fazer hoje. E antigamente era uma coisa muito... Eu tô falando de antigamente, tá, gente? O pessoal aí do picho. Negócio de 30 anos, mais. Mais. E sempre foi uma tribo underground, uma coisa, e a coisa de você conquistar um lugar que parece impossível. Você tinha um status melhor dentro do grupo. Eu não sei se ainda é assim, eu não tenho a menor ideia de como funciona hoje, mas antes era assim. Mas a gente, quando a gente entra nesse mérito, porque, por exemplo, hoje tem pichadores que
a categoria do picho, ele tem várias vertentes. Tem o cara que faz o que a gente chama de bombe, tem um cara que faz a tag, tem um cara... Se a gente entrar nesse mérito aqui, tem muita coisa a ser dita. Então, tem grafiteiros que usam tags que você considera picho, por exemplo, e que vendem uma obra dessa no mundo por 50, por 60, por 70 mil reais. Até mais. É porque realmente eu estou completamente por fora do que é hoje. Mas eu já estudei muito isso. Então, já não é considerado picho. Existem galerias no mundo que pagam fortunas por um quadro que, se você olhar, um leigo, a pessoa que não está dentro, olha assim, nossa, não vai gostar certamente. Mas que quem entende dessa área, quem está nessa área, vai pagar por aquilo. Isso é real, tá? Isso é cada vez mais longe. Mas, assim, falando de mim, é um assunto muito polêmico. Eu não gosto. Eu acho agressivo, por exemplo, quando você chega numa estátua e chega lá e faz aquilo. Eu acho um absurdo. Eu não considero isso uma arte, de jeito nenhum. Mas se você colocar isso numa tela, se você pedir uma autorização para fazer, olha, eu faço isso aqui, você deixa eu fazer, é uma outra situação. Isso também acontece. Então é uma discussão muito polêmica na realidade. Eu acho que poderiam se discutir mais sobre isso. Já é um tema, de repente, para o Rembrandtcast, né? Trazer alguém de arte tradicional e um cara que acha que é artista ou se sente artista, por que não? Ele tem esse direito também, e discutir isso. Se ele é o IFAM, bota 3 aqui, faz um debate, eu acho bem legal. É um tema interessante. Eu não vou perder mesmo. isso. Opa! Eu não vou perder esse papo, não. Certamente. E olha só como é que acontece. A gente vê, né? Sua arte, ela está espalhada aí em alguns locais, e isso é bem bacana. E eu tenho certeza que você chega com uma arte dessa aqui e pede para aplicar essa arte em algum lugar que você veja que é bacana, que cabe. E às vezes é um espaço que a pessoa não consegue nem investir, melhorar e tal. E aí você vem, aplica uma arte como essa. Então tem muita gente, porque quem faz isso, o cara sabe fazer. O cara tem o tino para o negócio, né? O cara sabe desenhar, o cara sabe fazer uma pintura. Então por que não aplicar isso numa coisa boa, bonita? Eu fiz muito isso, né? Eu fiz muito isso quando eu estava realmente pintando muito e conhecendo a turma toda da rua, do grafite aqui em Recife. Eu fiz muito isso. Até mais ou menos uns 4 anos atrás. Projeto Santo Forte nas Ruas? Santo Forte nas Ruas, exatamente. Eu participei de um projeto chamado Pão e Tinta, que ele acontece todos os anos, e eu participava todos os anos. Mas, como eu disse, o meu tempo eu não consegui mais acompanhar. Então, é um projeto maravilhoso. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas eu fiz muito isso aqui, nessa época. É isso que você falou. Então, por exemplo, eu pintei muito na favela do Bode, eu pintei muito em muitas favelas, pintei muito em Paulista. Bati na porta e disse, olha, eu faço esse trabalho aqui. Claro que eu já era Flávio Barra, o cara da TV, e isso facilitava muito, mas os que estavam comigo faziam a parte deles também. Então era autorizado para todo mundo. Eu participei de vários mutirões, de pintar tapumes públicos, por exemplo, tapumes de obras públicas, para não ficar aquele tapume vermelhão. Então participei de vários, e tudo doação. Voluntário, voluntário, né? E tal. Então eu sinto muita falta. Hoje eu faço mais no meu sítio, vou lá, faço uma telinha, tem um monte lá guardado, e para voltar a fazer, né? Porque fica parado, não tem tempo, cara. Então não dá mais para me dedicar assim. Mas eu amo. Fiz também muito fora do país também. Todas as vezes que a gente viaja, que a gente tem essa oportunidade de viajar, eu procuro algum lugar, algum bairro, alguma cidade em volta. E a Sabrina, vamos. A gente vai lá e faz uma pintura lá. E assim vai acontecendo. Eu não vou abandonar nunca. Mas eu queria pintar com mais frequência, não consigo mais.